Queria que, por favor, você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Quero agradecer ao ancião Isaac pelo convite. Muito obrigado, irmão, pelo carinho, tá? Pela consideração, né? Também pela confiança que o irmão tem na seriedade do nosso trabalho. Já vemos aí, irmãos, 15 anos com esse projeto de oração, jejum. 15 anos. Pela primeira vez a igreja dedica esses dias e essas horas para a família. Você já percebeu? Se você acompanhou de fato o material que você teve para você estudar no pequeno grupo ou com a sua família, você vai perceber que é uma coletânea de textos da senhora White só voltados para a família. E hoje também não seria diferente. O final da programação está aí, falando a esperança para a família. Está na sua lição, sua revista. João capítulo 2 diz assim, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Vá acompanhando a leitura, por gentileza, porque é cheio de detalhes os textos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, os garçons da festa: fazei tudo que ele vos disser. Estava ali 6 talhas, potes enormes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, medidas, equivalente a 600 litros de água. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que havia tirado água, agora o garçom, o mestre-sala, chama o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho no início da festa, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, vê agora, irmãos, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por gentileza, não feche sua Bíblia para a gente acompanhar algumas leituras. Irmãos, aqui diz 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Do fato de Jesus ter sido batizado. E é interessante notar que Jesus chama alguns discípulos que também pertenciam ao grupo de João Batista. E agora Jesus vai para Galileia. Estava iniciando o seu ministério. Primeiro milagre de Jesus num casamento. Quando a gente reporta o livro de Gênesis, a gente vê o casamento sendo a primeira instituição divina. Agora Jesus inicia seu ministério fazendo o seu primeiro milagre num casamento. Deus vem criar o mundo, criar a humanidade. Cristo vem restaurar, reconstruir, redimir, tomar, conquistar. E aí também começa num casamento. Eu aprendo aqui, irmãos, que o casamento sempre teve nos planos de Deus. O casamento sempre foi, sempre será prioridade para Deus.
eu não compreendo como um líder religioso adota uma crença do celibato. Eu não sei como um movimento religioso defende essa crença do celibato para seus líderes, se o casamento é primordial nos planos de Deus. E ainda, irmãos, o casamento ele é a base da construção de uma família. O casamento entre homem e mulher é a base para a construção de uma família. O casamento, quando não vai bem, a estrutura familiar também não irá. A estrutura social da sociedade, da comunidade, como consequência, também não vai bem, não irá bem. Só para vocês verem, irmãos, os Estados Unidos, um país de muitas estatísticas, se diz que de cada 100 casamentos, 60 acaba no divórcio, na separação. Sobra 40. A mesma estatística diz que desses 40 casamentos que não se separam, 35 não têm coragem de separar por algum tipo de coisa. Por exemplo, por causa dos filhos, por causa dos bens materiais, por causa dos parentes, os vizinhos, a sociedade, por causa da igreja. Mas quando estão em 4 paredes, o casal já vive separado. E a estatística diz ainda que sobra aí 5 casamentos. Desses 5 casamentos que não se separam, 3 são mais ou menos felizes. Agora, pasme, irmãos. De 100 casamentos, só sobra 2 verdadeiramente felizes. Agora, irmãos, eu analisando a história de alguns casais que se separaram, porque aqui e acolá a gente, até o ano de 2019, fazia muitas palestras para casais, e aí sempre alguém vinha conversar com a gente, entre eu e a minha esposa, e aí analisando alguns perfis de casais que se separaram, eu descobri algumas coisas. Boa parte desses casamentos que se separaram, não se separaram simplesmente por falta de amor. Porque, irmãos, se fosse falta de amor, eles iriam, quando eles foram para o altar de Deus, foram amando-se muito um ao outro. E ainda descobri algo ainda, que boa parte desses que se separaram, não se separaram por falta de querer ser feliz. Porque quando foram para o matrimônio, foram querendo ser felizes. Agora a pergunta é, por que as famílias estão sendo destruídas? Por que os casamentos não estão dando certo? E eu imagino, irmãos, que a realidade para o Brasil, em relação à estatística apresentada aqui, talvez não seja muito diferente. Você já viu por aí, que depois da pandemia o índice de divórcio aumentou. Vocês acham que eles se divorciaram por causa da pandemia? Geralmente as reportagens dizem o seguinte: o índice de divórcio aumentou. Agora vamos analisar pelos especialistas, os psicólogos, os terapeutas. Aí muitos dizem o seguinte: olha, passaram a conviver juntos, e aí com a convivência, muito tempo juntos, aí não se deram bem, etc e tal. Pelo contrário, reportou a pandemia, reportou o comportamento, mas o casamento já não vinha muito bem. Sabe por quê? Porque se esconde atrás da empresa, se esconde atrás do corre-corre com a igreja, se esconde atrás de coisas do trabalho, se esconde atrás de lazer, mas não tem coragem de olhar cara a cara e resolver os problemas. Porque, irmãos, quando um casal entra em crise, a primeira coisa, vamos fazer uma viagem, fugindo, percebeu?
O problema está com os filhos, vamos levar para o psicólogo. Eu entendo, a minha esposa é psicóloga, eu entendo que é importante os profissionais, se não fosse importante, não existiriam, Deus não tinha permitido que surgissem. Mas quando os filhos aparecem com algum tipo de problema, vamos levar para o psicólogo, vamos deixar para a responsabilidade de terceiro. Não, a escola vai resolver, camuflando, fugindo da realidade, enquanto o problema é familiar, o problema é no diálogo, tem que sentar, rasgar o coração, chorar juntos e se levantar para a solução. Esse casal de noivos, Caná da Galileia, teve uma brilhante ideia para o seu casamento. Sabe qual foi essa ideia? Olha aí para vocês verem, irmãos. Verso 2, Jesus também, além de convidar muitas pessoas, também convidou Jesus e seus discípulos. Jesus foi convidado para esse casamento. Irmãos, eu fico imaginando uma casa onde Jesus não habita. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão que diz o seguinte: minha casa parece um inferno. E às vezes tem de tudo, tem carro bom, tem saúde, tem conforto, geladeira está cheia, mas está parecendo um inferno. Sabe por quê? Porque o que vai fazer o inferno virar a igreja é a presença de Jesus. O que faz um lugar se tornar um pedacinho do céu é a presença de Deus. E vocês já assistiram cerimônia matrimonial? Quando o pastor está aqui fazendo a festa, o sermão, enfim, ele fala, olha, que este lar seja o que mesmo? Seja o que? Pode falar. Um pedacinho do que, irmãos? Do céu. Por quê? Porque a intenção ali, quando o ministro de Deus faz essa expressão, é que os noivos, os recém-casados, leve Jesus para a sua família. E aqui, irmãos, esse casal de noivos convidaram Jesus para seu casamento. Eles entendiam que era impossível construir uma família bem emocionalmente, respeitosamente, uma família motivada, sonhadora, uma família que luta pelos seus ideais, sem a presença de Cristo. É impossível. Podem sobreviver, mas não haverá vida, porque Jesus é a vida. Eu pergunto para você, você convidou Jesus para estar na sua família? Você tem certeza que Jesus faz parte da experiência do seu lar? Você tem certeza que Jesus habita na sua família, no seu casamento? Você pode dizer, Cristo está no meu lar, sinto a presença de Cristo, o lar, o ambiente é propício para que Jesus habite ali? Olha, irmãos, vou levar nossa mente agora para uma parte fundamental da mensagem. Jesus foi convidado para o casamento, para aquela família. Jesus estava presente naquela cerimônia, naquela festa, e houve um problema. Os pregadores aqui já sabem, o símbolo daquele vinho era o símbolo da alegria, era o símbolo da felicidade, do gozo, do prazer, da satisfação. E eu preciso explicar algumas coisas históricas para você entender o problema, a dimensão do problema daquele casal de noivos. Naquela época, irmãos, uma família muito pobre, que não tinha recursos financeiros, o casamento tinha aí poucas horas de duração. Mas uma família mais abastada, uma família de cultura mais elevada, durava em torno de 3 dias até, quem sabe, uma semana a festa. Então você imagina os preparativos para essa festa. Imagina você vai fazer o aniversário da sua filha, e você programa tudo, a festinha para 150 pessoas. Tanto disso, tanto de coxinha, tanto de suco, tanto, e prepara tudo. Aí no meio da festa, alguém chama você lá na cozinha e fala, olha, acabou o lanchinho.
Se não, nem começamos a festa, já acabou o lanchinho. Ou você sai às pressas para comprar, depende do horário, está tudo fechado. Aí você vai chamar os convidados e falar: pessoal, é o seguinte, eu chamei vocês para passar fome aqui em casa. Percebeu o tamanho da tragédia? A vergonha, a lástima. Esse casal de noivos de Caná da Galileia estava a passo de uma vergonha, a um passo de uma tragédia, a um passo de um grande problema. Eles iriam agora enfrentar a maior decepção entre os convidados. O que vão falar de a gente? Preparamos a festa aí para tantos dias, e agora no meio da festa, ou já quase no final da festa, no momento mais culminante, acabou o vinho, acabou a felicidade, acabou a alegria, acabou tudo. Sabe que eu estou pregando neste momento para um casal que já tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 2 anos, sei lá, 1 ano de casado. Aí você começa a pensar: o que está faltando? Parece que já acabou tudo. Parece que já acabou o amor. O que está faltando? Quando você deita, você pensa: meu Deus, não foi isso que eu sonhei para o meu casamento. Cadê aquele sentimento? Cadê aquele prazer que conversávamos e passávamos momentos bons juntos? Acabou, cadê? Eu vou para a igreja, eu lidero, eu cuido, eu estou lá na igreja, fazendo cumprindo os meus requisitos na igreja, eu sou um crente, eu oro. O que está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse casal de noivos aqui também tinha Jesus na vida e entraram num problema. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Enquanto nós estivermos nessa terra, sempre passaremos por algum problema na vida. Irmãos, sermos cristãos, vir à igreja, cultuar, orar, 10 dias de oração, 10 horas de jejum, carregar a Bíblia debaixo do braço, ser um pregador, um cantor, um ancião, um pastor, não importa, nada disso vai nos ausentar de algum tipo de problema nessa terra. Desde a entrada do pecado, nessa terra, sofre bons, sofrem os ruins, sofrem os bonitos, sofrem também os feios, sofrem os ricos, sofrem também os pobres. Por favor, não olhe para aquele e fale: ele não está sofrendo. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, derramaremos lágrimas. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você que está me ouvindo vai pensar: mas o Enilton usou uma expressão tão pessimista agora. Mas não é, é realista. Nessa terra, mais cedo ou mais tarde, acabará mal. Eu não posso enganar você, porque você está no leito de enfermidade, você ora, Deus lhe cura, mas depois vai adoecer novamente. Se você nunca adoecer, mas você vai passando por um processo de envelhecimento, as rugas aparecerão, o cansaço aparecerá, os cabelos vão perdendo a vitalidade, a cor logo começa a cair, os órgãos não funcionam muito bem, mais cedo ou mais tarde vamos chegar ao final da vida, e nem sempre o final da vida será dormindo. Então, irmãos, todos nós vamos sofrer. Se você já sofreu, agradeça a Deus porque teu sofrimento passou. Se você está sofrendo, agarre poderosamente nas mãos de Deus e clame ajuda por Ele. E se você não sofreu, prepare-te, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos derramar lágrimas. Agora, observe um detalhe, irmãos. Irmão Enilton, agora me responda então. Se todos nós vamos sofrer, se todos nós somos sujeitos a sofrer, sujeitos ao sofrimento, ninguém está imune ao sofrimento, sofre cristãos, sofrem ateus. Me responda, irmão Enilton, qual é a vantagem de ter Jesus?
Sabe qual é a vantagem? Sofrer sem Deus é uma coisa, sofrer com Deus é outra coisa. Sofrer sem Deus te leva à loucura, ao desespero e muitas vezes até ao suicídio. Camarada, no oeste do Pará, recebi a notícia essa semana. Camarada, 42 anos, a esposa da igreja. Eu não sei bem se ele era da igreja. Quem me falou não me deu essa informação. A esposa era da igreja. Ela com 38 anos, ela faleceu com Covid-19. 8 dias depois ele se matou. Ele não suportou a carga. E nem sempre é falta de Jesus. Precisamos ler mais sobre o comportamento de quem se suicida. Precisamos ler mais para a gente não ser tão ofensivo a esse respeito. Porém, ele desapareceu. Procuraram, depois encontrou ele no quarto, forcado. Um vereador na cidade de Caruaru, coloca aí para vocês verem no Google depois. Nunca perdeu uma política. Não vou nem citar o nome, está sendo transmitido. Não posso citar não. Hoje os pregadores têm que ter cuidado. Hoje você fala para o mundo. Ao sequestraram o filho dele na cidade vizinha Caruaru, mataram o filho dele, os sequestradores. Aí, uns dias depois, ele subiu no prédio da prefeitura da cidade, no centro da cidade, 3 horas da tarde. O prédio é enorme, enorme, é uma torre. E se jogou lá de cima. Todo mundo ficou perplexo. Como que ele chegou aqui, esse ponto do prédio? Sofrimento sem Deus leva a desespero, a loucura. Sofrimento com Deus você chora. As lágrimas vão rolar. Você vai sentir dor no coração, mas você tem um braço a quem agarrar. Aí é a diferença. Sem Deus, irmãos, não temos a quem recorrer. Com Deus nós temos a quem recorrer. Pegar nos braços da esperança, da misericórdia, da salvação, que é Cristo Jesus. Irmãos, enfrentar um problema com os filhos sem Deus é diferente. Você vai espancar, você vai tocar de casa, você vai ficar desesperado sem saber o que fazer. Com Deus você ora, você busca ajuda a Deus, você vai para a palavra de Deus, você vai ler um bom livro, você vai procurar ajuda profissional, mas primeiro é Deus. Então eu posso levantar uma tese. Muitos que se matam, muitos, não todos, não se matam por causa do problema. Porque todos sofrem. Todos sofrem. Muitos dos que matam, vou falar, nem todos, é porque não tem aonde recorrer. Não tem. Não conhece o lugar aonde recorrer. Agora observe, irmãos. Aqui aparece a figura de Maria. Eu achei interessante isso aqui, porque parece pela história que ela tinha muita afinidade com aquela família. Ao que tudo indica que fosse até meio parentes. E que ela, devido à sua experiência, talvez estivesse ajudando ali nos afazeres na cozinha. E ela detectou um problema. Uma mulher de visão, mulher preparada. Quando ela detectou o problema, ela correu atrás da solução. Ela chega para Jesus e fala: olha, eles não têm mais vinho. Eles estão com problema. Eles encontraram um problema. Ou seja, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, e muito mais ainda familiar, nós não podemos postergar um problema. Não podemos postergar a solução de um problema. Problema entre o casal, pressa na solução. Problema entre os filhos, pressa na solução. Porque quanto mais demora para corrigir,
tende a ficar mais complicado e demorar mais tempo na solução. Já percebeu como nós gostamos de estar postergando? O casal sabe, está percebendo que não está indo bem. Vai demorando. Vai passando. Aí percebe um comportamento do filho que não está legal. Mas vai passando. Vai postergar. Não, eu acho que é porque é muito jovenzinho. Não, é porque está faltando um emprego. Não, a hora que voltar às aulas, sair da pandemia. Não sei. Vai postergando. Irmãos, toda água que tem um círculo natural, se você represar, não deixar a saída, mais cedo ou mais tarde, vai estourar. E aquilo vai minando a felicidade da família, vai gerando desconfiança, vai quebrando os laços dos relacionamentos da família. Quando assusta, aí vai de uma vez. Maria teve a visão, olha, vamos corrigir logo. Antes que isso aqui estoura, eles não têm mais vinho. Agora observa aqui, irmãos, no verso seguinte, o verso 3, quando Maria falou, eles não têm mais vinho. Verso 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Os ateus, céticos, acham que Jesus deu uma má resposta à mãe. Mas quando você vai estudar, a cultura daquela época era uma forma coloquial de se expressar. Não estava desrespeitando. Biblicamente a gente encontra referências da Bíblia que essas expressões. O tempo não permite de eu esboçar isso. Mas quando Jesus foi conversar com aquela mulher no poço, ele chamava ela de mulher. João capítulo 4. E aí, o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Cristo tem seu tempo determinado para agir numa vida. Não são as minhas atitudes que vai apressar o agir de Deus na minha vida. Deus tem seu cronograma, Deus tem seu ritmo, Deus tem seus métodos. Não é chegada ainda a minha hora. Aí, ela agora dá o recado para nós que somos casados, pais, para nós que somos filhos, para nós que temos uma família a construir, para nós que estamos construindo uma família. E aí, Maria dá o recado: fazei tudo que ele vos disser. Vocês não têm vinho, mas o problema eu não sou a solução desse problema. Vocês querem solução da falta de vinho, da felicidade, do gozo, do prazer, da alegria na família? Fazei tudo o que ele vos disser. Irmãos, e o fenômeno que é? O que Jesus, a Bíblia naquela época era o que Jesus tinha dito. Antes de estar escrito ali, a palavra de Deus era o que era falada. O que Jesus falava acontecia. Então Maria falou, olha, fazei tudo o que ele vos disser. E nós temos hoje em nossas mãos a palavra de Deus, os desígnios de Deus para a família, os desígnios de Deus para a sociedade, para a educação dos filhos, está na palavra de Deus. E agora está passando por um problema com os filhos, fazei tudo que ele vos disser. Passando um problema no matrimônio, fazei tudo que ele vos disser. Na Bíblia há a receita para a solução de muitos dos nossos problemas, vou ser redundante, de todos os nossos problemas. Sabe qual é o problema maior nosso, irmãos? É que a gente utiliza muito pouco a palavra de Deus em casa na solução de problemas. E os nossos filhos crescem desacreditando da mesma. Vocês lembram, vocês que estudaram aí a revista, vocês viram no tema 2, apresentou textos da senhora White dizendo que devemos ler a Bíblia para os nossos filhos e mostrar os milagres sobrenaturais de Deus para os nossos filhos. Porque se não fizermos assim, chegará um tempo que eles desacreditarão. Porque, irmãos, com a mentalidade que estamos vivendo, com o mundo que estamos vivendo, você chegar hoje e falar que Jesus transformou água em vinho, eu acho que é poucas pessoas que vão acreditar.
para eles, eu tenho que testar esse vinho mesmo, porque pode ter sido um truque. Porque isso é impossível. Sobrenatural. E para a sociedade de hoje, nem sempre tem espaço para o sobrenatural. Então, falta Bíblia nos nossos lares. Fazei tudo o que Ele vos disser. Já percebeu, irmãos, o quanto a nossa vida é uma correria pela sobrevivência? Já percebeu? Temos que trabalhar de dia, cuidar da casa à tarde ou à noite, ainda estudar para fazer uma especialização. É um corre-corre. Quando a gente levanta cedo, já não tem tempo para mais nada. À noite, se a gente quiser ler alguma coisa, parece que o corpo já não suporta mais. E o tempo vai passando. E os problemas só tendem a acumular. Porque a solução, tanto para a cura, quanto para a prevenção, está na palavra de Deus. Por isso Maria falou, olha, fazei tudo que Ele vos disser. Sabe o que Jesus falou para eles? Enchei as talhas de água. Epa, peraí, houve um problema. Sabe qual é o problema? Está faltando vinho, não é água. Está faltando vinho, o Senhor nos manda encher de água. Está faltando vinho. Peraí, não. Eu pensei que o Senhor ia estalar os dedos aí e aparecer umas jarras de vinho para salvar essa festa, para salvar essa família. O Senhor manda encher as vasilhas de água. Lembra, irmãos, que eu falei que Deus tem seu tempo, seus métodos, o seu agir. Deus já estava agindo naquele problema. Deus já estava agindo naquele casamento, naquela festa, naquela família. Não, mas não é por aí. Eu não acredito que vai funcionar. Estou enfrentando um problema com meus filhos. O pastor falou que eu devo orar? Não, não vai funcionar. Eu estou enfrentando um problema aí com desemprego. Quer dizer que eu devo fazer? Não, não vai funcionar. Deus está nos levando para a solução. E muitas vezes o desespero nos impossibilita de ver a saída. Eu vou apresentar alguns fatos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Lembra quando Pedro estava com os discípulos no alto mar? Quando Jesus aparece ali 3 da madrugada, que houve um relâmpago, os discípulos perceberam que tinha alguém no alto mar. Mateus capítulo 14, depois você lê. Aí os discípulos, é um fantasma. Eles estavam com problema, eles estavam clamando por ajuda. Daí, de repente, aparecendo ajuda, eles não estavam acreditando. É um fantasma. Sabe por quê? Desespero. O desespero. Aqui, Jesus agora está saindo um leito, um esquife, um caixão, lá de Naim para o cemitério. Aquela mulher já havia perdido o filho, o marido, tinha perdido a dignidade, tinha perdido tudo, agora só tinha o filho, a única esperança era o filho também morreu, ela estava no ápice do desespero. Jesus chega e fala, mulher, não chore. Imagina você daquela situação, aí eu chego lá na tua casa e falo assim, chora não, amigão, tu consegue suportar as dívidas, chora não, amigão, tu consegue suportar a infidelidade da sua esposa, chora não, amigão, tu consegue suportar a sua empresa falindo, fica assim não, você não ia rir e ficar... Agora, com o corpo ali, inércia, não chore. Jesus não estava falando de lágrimas, porque Ele mesmo chorou por um amigo, Ele mesmo chorou por uma cidade. Jesus tem sentimentos, Ele não estava reprimindo aquela mulher por expressar suas lágrimas. Jesus não estava falando disso, Ele estava falando de desespero. Agora os discípulos lá no alto mar, aí alguém reconheceu Jesus, pediu para descer do barco. Se o barco já era inseguro, por que Pedro resolveu descer? Porque Pedro agora ali já sai do clima de desespero, criou força, ânimo e vou enfrentar a chuva, quero estar onde Jesus está. Agora esses homens aqui, não, peraí, encher as talhas de água, sim, tudo bem, eu vou encher, vamos ver o que vai dar. Eles agora encheram ali quase 600 litros de água. Tudo bem, as talhas estão cheias, agora fazer o quê? Agora Jesus vem e fala agora algo que é aí que eles paralisaram. Servir.
Peraí, gente, tudo bem, nós enchemos as talhas de água, eu estou olhando lá, é água. Sim, agora você quer que eu vou servir água? E eles ficavam olhando, pensando que vai aparecer, né? Eu quero ver até aparecer aqui o vinho, quero ver o que vai acontecer, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Muitas vezes, nós nos afundamos nos nossos problemas, não por causa do problema em si, não por causa do tamanho do problema, mas por causa do desespero. Por favor, responda só para você, porque vai ser uma pergunta de fora o íntimo. Você já fez algo no estado do nervosismo, em casa, com a esposa, ou com os filhos, que quando passou tudo, você pensou, eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Já viu aí como é que é? Desespero. Não, agora vou servir. Vou perder meu emprego, vou aumentar os problemas. E esses homens, mesmo sem compreender, fazei tudo o que ele vos disser. Eles não estavam vendo o vinho, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Eles não sabiam explicar o que impulsionou eles servirem. Por favor, não espera sentir no coração que um problema está solucionado. Mas se Jesus fala que já está curado, que Jesus fala que o seu casamento está restaurado, se Jesus fala que seu filho está curado, transformado, mudado, não preciso eu ver, não preciso eu sentir, basta eu crer. Aí está a diferença da ciência com a fé. Sabe qual é a diferença? A ciência tem que ver para crer. A fé é crer para ver. O mundo hoje preparou as pessoas para tocar, para enxergar, para racionalizar, para perguntar, para duvidar. Daqui a pouco eu vou falar disso, agora de 13h, aqui, uma palestra. Se você for esperar sentir, vamos carregar esse problema o resto da vida. Porque nem sempre a solução está entre sentimentos, mas está entre ação. E serviram. Interessante, irmãos. Eu fico imaginando como seria. Eu acho que se eu estivesse lá com a mentalidade que eu tenho, com a incredulidade humana, eu falo, não, eu só vou servir se eu ver o vinho. Mas ele estava vendo água agora, só que quando começou a cair do jarro na taça, era vinho, mas ele estava servindo água. Você consegue explicar isso aí? É um milagre. Deixa eu falar um negócio, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Milagre, é milagre. É quando tem 100% para não dar certo. Milagre é quando você fala, não, aqui é impossível, pela lei da química, é impossível água virar vinho, é impossível. E virou, então é milagre. Porque se tivesse 1% de possibilidade, não era milagre. Não era. Eu estou pregando para alguém que espera um milagre? Para uma família que aguarda um milagre? Antes desse milagre, deixa eu te perguntar, você já fez de tudo? Porque a primeira coisa que a gente vai ouvir de casais que estão enfrentando problema com filhos, ou no próprio matrimônio, olha, é o seguinte, já fiz de tudo. Aí quando a pessoa fala, a gente pergunta, fez de tudo mesmo? E ainda não. Então antes do milagre falta mais. Porque talvez não precise nem do milagre. Já leu juntos a Bíblia para os filhos, o casal? Já orou juntos? Irmãos, é impossível um casal intrigados fazer o culto familiar para não terminar bem. Impossível. É o poder da palavra de Deus. Os casais tendem a fugir do culto,
Mas se forçar e fizer, resolve. Poder da comunhão. Aí por isso, já fez de tudo? Já conversou? Já na última instância, já viu um profissional? Fez quanto tempo de terapia? Quanto tempo de aconselhamento? Já leu quais livros? Depois que você fez tudo isso, depois que você já orou, já jejuou, já leu livros, já foi para aconselhamentos, já recebeu visitas, etc e tal, fez de tudo, deu sua vida, deu tempo, deu tudo não deu certo, aí você precisa do milagre. E você vai orar, pedir ajuda aos profissionais, é tudo com Deus, não é deixar Deus por último. Mas agora quando você não tem mais forças, esfaleceu tudo, acabou a criatividade, acabou os recursos, acabou tudo, aí você fala, pronto, agora é um milagre. Aí Deus vai chegar. Ele não decepciona. Porque aqui, quando caiu, era vinho. E não era vinho, era o vinho. O mestre-sala era um contratado pelo buffet que ficava responsável, o degustador, por sentar num ponto da sala e toda bebida ou comida que fosse servir para os convidados, ele teria que experimentar. O garçom chegava e passava uma bebida nova, uma comida nova. O senhor poderia testar? Ele comia ou tomava, falava, pode ser. O mestre-sala tinha esse trabalho. Jesus falou, olha, leve para o mestre-sala. Por quê? Ele é o especialista, ele sabe. Vê se ele vai aprovar. Irmãos, quando o mestre-sala, diz a Bíblia, que tomou aquele vinho, ele assustou, porque foi o contrário da cultura da época. Porque a cultura naquela época servia o melhor vinho. Quando todos estavam fartos, já estava sonolento, cansado, a festa já prolongava os dias, eles não iriam nem sentir a diferença do vinho inferior. O mestre-sala, quando pega aquele vinho, que outrora era água, que coloca na boca, ele fala, epa, peraí, teve um negócio aqui, eu não compreendi. Chamou um casal de noivos, escuta, todos servem o melhor vinho no começo da festa, lá para o final serve os inferiores. Deixa eu perguntar um negócio, por que vocês guardaram esse melhor vinho até agora para o final? Por quê? Quando Cristo intervém, o melhor sempre vem. Quer o melhor? Só com Cristo. Psicólogos podem ajudar. Psicólogo serve como um óculos para fazer você enxergar. Mas ele não toma decisão, não te aconselha em nada. Se você for procurar um psicólogo esperando um conselho, está perdido. E um psicólogo que te der conselho, pode procurar outro, porque ele não é psicólogo, ele não está assumindo. O psicólogo não aconselha. Não, isso não é o papel do psicólogo. O psicólogo não dá conselho. Ah, ele me aconselhou tanto, olha, minha vida está tudo bagunçado. Não é por aí. Ele não aconselha ninguém. Ele só vai te fazer enxergar. Ei, isso, você fez de tudo mesmo? Não. Tu acha que falta o quê? Ele não está te fazendo ver? Esse é o trabalho. Pode ajudar. Uma visita pode ajudar. Mas o melhor só vem de Deus. Só vem de Deus. E lembre de uma coisa, irmãos. Nessa terra ninguém é perfeito. Eu também carrego os meus problemas. Não vamos olhar para alguém e pensar, nossa, eu tenho um casamento perfeito. Eu tenho um casamento feliz, mas não é perfeito. Minha esposa pensa que temos que pintar a parede de uma cor, eu penso que temos que pintar de outra. Eu penso que os meus filhos têm que ser assim, ela pensa que os filhos têm que ser assim. Normal. Os filhos olham para mim como um tipo de pai, olham para ela como um tipo de mãe. Eu gosto de dormir uma hora tal, ela gosta de dormir uma hora tal. Então temos as nossas diferenças. Temos os nossos problemas. Mas o que a gente precisa
é olhar para o modelo que Cristo estabeleceu no Jardim do Éden. Ele estabeleceu um casamento lá no Jardim do Éden. E é aquele casamento que ele vai reconstruir lá no céu como modelo de Jesus o noivo e a igreja a noiva. Se você está enfrentando as suas dificuldades aqui, vamos acreditar que o melhor ainda vem e vamos lutar por ele. Eu não posso ser omisso, só pensar, não, vai chegar, mas eu estou fazendo o que por ele também? Para ele chegar. Lembre que Deus acredita no casamento, acredita na família. Aonde você for, ali há uma pessoa, e uma pessoa é fruto de uma família, é fruto de um casamento. Sabe por que Satanás odeia os casamentos, odeia a família? Porque ele não tem casamento, ele não tem família, ele não tem ninguém. Sabe por que ele entra na sua vida, ele estraga tudo, ele acaba com tudo? Porque ele nem espera, ele não respeita nada, você nem o chamou, ele entra e Cristo respeita. Ele espera ser convidado para o seu casamento. Eu não sei se eu estou pregando para alguém que sente que o casamento já está aos pedaços, já não sabe mais o que fazer para recuperá-lo, com problema com os filhos, mas Cristo pode. O Cristo de Caná da Galileia vive hoje. Está olhando para você. Filho, filha, acredite um pouco mais. Acredite. Acredite que é possível ser feliz a dois, na família, com os filhos. Acredite. Vem comigo, vamos lutar juntos para restaurar os cacos da sua família. Vamos restaurar a educação dos filhos. Vamos juntos. É possível. E se assim abraçarmos a Jesus e tudo o que Ele vos disser, mesmo assim, não teremos uma família perfeita, mas teremos uma família feliz. Quantos acreditam no poder da família? Quantos acreditam que Deus é capaz de fazer uma diferença na nossa família, no nosso casamento? Deus seja louvado. Quantos esperam essa melhora na sua vida, na sua família? Quantos querem? Pode levantar a mão. Deus seja louvado. Do jeitinho que vocês estão, vamos fazer uma oração. Vai ter a música, o irmão vai cantar daqui a pouquinho, vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, aqui nesta manhã, porque acreditamos que o Senhor é um Deus existente no nosso lar. Estamos clamando que o Senhor, que é a esperança das famílias, da família, entre no nosso lar, permaneça conosco, nos dando sabedoria para resolver os nossos problemas do matrimônio, como consequência com os filhos, e também refletir na solução de problemas na igreja. Por favor, ó Deus, esteja conosco nessa missão, salvar nosso lar, salvar nossos filhos, porque esse é o projeto, é o propósito que o Senhor estabeleceu lá no Jardim do Éden. Estamos rasgando o nosso coração, pedindo consagração a nós que somos os pais, as mães, para guiar os filhos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém.